Porém, a melhor oportunidade do jogo vem para os chilenos. Rapaziada, o Brasil joga hoje contra a seleção do Chile pela penúltima rodada das eliminatórias da Copa do Mundo do ano que vem, nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Eu vim trazer alguns jogos épicos entre essas duas seleções durante a história, beleza? Então, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo. O Brasil tem um retrospecto muito positivo contra os chilenos em toda a história. Foram 76 confrontos entre as duas seleções, com 54 vitórias do Brasil, 14 empates e apenas 8 vitórias dos chilenos. É isso, um retrospecto muito positivo. Mas eu vim trazer para vocês os jogos que eu considero aí, fazendo pesquisa, os jogos mais interessantes entre essas duas seleções. E eu vou pegar um recorte ali do ano de 1998 até ali os dias atuais, beleza? Então, em 1998, pelas oitavas de final da Copa do Mundo da França, o Brasil encarava a La Roja, que era uma ótima geração, que contava com craques como Tapia, como Salas e Zamorano. O Brasil, obviamente, era um time muito poderoso, né? Era o atual campeão mundial e tinha jogadores como Ronaldinho, jogadores como Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu, Bebeto e Ronaldinho, né? Mas esse bom time do Chile não foi capaz de superar a seleção brasileira. O Brasil abre 2-0 com 2 gols de César Sampaio. O terceiro gol da seleção brasileira é aos 68 minutos com o Ronaldo. E o Chile consegue diminuir, né? Mas aos 70 o Ronaldinho faz o quarto e sacramenta a vitória do Brasil sobre o Chile, eliminando a Roja daquela Copa do Mundo. E o Brasil indo para as quartas. Nos anos 2000, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2002, da Coreia e do Japão, o Brasil não vivia um bom momento, né? E tinha como treinador Vanderlei Luxemburgo. O Brasil já tinha perdido nessas mesmas eliminatórias para o Paraguai. Então o Brasil fazia realmente uma fase de eliminatórias muito ruim e estava com sérios problemas. E aí, nesse momento, ia encarar a seleção do Chile, que mantinha sua base da Copa do Mundo de 98, jogando no Estádio Nacional de Santiago, né? O Brasil vai encarar a seleção do Chile e aí, meus amigos, é um vareio de bola. Aos 25 minutos, em boa jogada ali do Salas, né? O Stein marca o primeiro gol. Aos 44, o Zamorano, que era o craque da equipe, marca o segundo para os chilenos. E no segundo tempo, ali para fechar o caixão, Salas faz o terceiro gol para os chilenos e garante a vitória para o Chile. E mais uma situação difícil para o Brasil, que estava ficando realmente numa situação arriscada para a classificação para a Copa do Mundo de 2002. Em 2010, mais uma vez na Copa do Mundo e mais uma vez em oitavas de final. O Brasil tinha um time bem ali arrumadinho com o técnico Dunga, né? Mas era um time considerado desacreditado, não era um time que estava levando era um time talvez dos últimos tempos o que levava a menor expectativa para um título mundial. E aí enfrentava o início de uma fortíssima geração chilena, né? Que viria depois a se consagrar mais para frente. Mas naquele jogo o Brasil nascia total, né? A seleção brasileira tinha jogadores como Kaká, Robinho, Luiz Fabiano, mas o Chile já contava com jogadores muito jovens ali, como eu falei, que viriam ser os formadores daquela geração vitoriosíssima do Chile, né? Como Alexis Sánchez e Vidal. Mas aos 33 minutos, Juan sobe mais alto do que toda a zaga chilena e abre o placar para o Brasil. 4 minutos depois, uma linda triangulação entre Robinho, Kaká e Luiz Fabiano, e aí o camisa 9 faz o segundo para a seleção brasileira. Numa bela jogada do Ramírez, uma arrancada no meio de campo, ele toca a bola para o meio da área e Robinho chapa ela no canto para fazer o 3-0 e fechar assim o placar para mais uma vitória do Brasil em Copa do Mundo sobre a seleção do Chile. Em 2015, a seleção chilena era aquela geração que estava em seu auge. Alexis Sánchez, Vidal, Vargas, Aranguiz, grandes jogadores e já haviam sido campeões de uma Copa América e viriam a ganhar a segunda, né? Os dois títulos em cima da seleção argentina de Lionel Messi. E aí, era um momento complicado também, novamente, para a seleção brasileira nessas eliminatórias. Um pouco antes da chegada do treinador Tite. O Brasil estava sofrendo naquelas eliminatórias e iria enfrentar novamente o time chileno lá no Estádio Nacional de Santiago. O time do Chile domina o jogo inteiro, mas só vai abrir o placar no segundo tempo. Aos 26 minutos, um cruzamento na área e Eduardo Vargas abre o placar para o Chile. A pressão dos chilenos continuava, o Brasil sem quase conseguir jogar. E aos 44, fechamento de placar, bela jogada de Alexis Sánchez, tabela com Vidal e gol do camisa 7 para fechar 2-0 para o Chile e mais uma vitória dos chilenos em cima da seleção brasileira.
Na Copa de 2014, disputada no Brasil, tivemos novamente esse encontro. O Brasil vinha de uma boa primeira fase e o Chile realmente surpreendia na primeira fase, eliminando, inclusive, ajudando a eliminar a Espanha na fase de grupos, vencendo o time que era atual campeão do mundo. O Chile vinha com sua seleção mais forte antes do título da Copa América de 2015. O time chileno era muito bem montado, aquele time que era base, time bicampeão da Copa América. E o jogo foi muito equilibrado. Realmente o Brasil foi surpreendido porque era o início, né? Aquela seleção ainda estava se formando, aquela seleção chilena. O jogo é muito duro, muito truncado. O primeiro gol do Brasil é no cruzamento perfeito de Neymar. Thiago Silva ajeita e Davi Luiz marca 1-0 para a seleção brasileira. Parecia que a coisa estava se acertando, o Brasil seguia melhor na partida. Porém, numa falha de saída de bola, Vidal e Alexis Sanches faz o gol do Chile e empata o confronto. Pois é. Daí então, o jogo se manteve equilibrado, o Brasil teve algumas oportunidades, inclusive gol anulado do Hulk, porque a bola pegou no seu braço, né? O jogo segue para prorrogação, o Brasil tem algumas oportunidades e, porém, a melhor oportunidade do jogo vem para os chilenos. Ela cai nos pés de Pinilla e ele manda uma bomba na trave, balançando o travessão e fazendo o coração dos brasileiros ficar apertado, que parecia que seria o fim para o Brasil, porque não tinha muito tempo depois disso. Mas o jogo permanece em 1 e vamos para a decisão por pênaltis. Em uma decisão por pênaltis dramática, o Júlio César é o herói e salva a seleção brasileira, que vence por 3-2 e se classifica para as quartas de final, onde enfrentaria a Colômbia. É isso, meus amigos. Esses foram os jogos que eu trouxe. Você lembra de mais algum jogo marcante entre Brasil e Chile? Deixa aqui nos comentários. Qual você acha que será o placar da partida de hoje? Também comenta para eu saber qual a sua opinião, beleza? Confiante para a Copa do Mundo do ano que vem? Ou acha que o Brasil chega tão desacreditado quanto em 2010? Já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.